paz do Senhor Jesus. Nós vamos aqui mais um dia restaurar o altar do Senhor na nossa vida. Hoje nós vamos colocar a quarta pedra e nós vamos denominar de jejum. Como nos vídeos anteriores, Elias pegou 12 pedras e simbolicamente representava os filhos de Jacó. E nós vamos trazer cada pedra dessa simbolicamente, de uma forma figurada de falar, e dar um nome. E hoje nós vamos falar sobre o jejum. Em Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 6, diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhe em casa os pobres desterrados, vendo-o nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? É uma palavra ao nosso coração que sobre o jejum. E jejum é uma forma de nós mortificar a nossa carne. É uma abstinência voluntária de alimento focado no propósito de Deus, né? Focado em Deus. Quando nós escolhemos pular uma refeição, 2 ou até 3, nós estamos mortificando a carne. E isso é bom porque nós vamos fortalecendo o nosso espírito. Quando nós vamos enfraquecer a carne, o nosso espírito ele torna-se fortalecido, mais forte para combater, né, os desejos da carne. E esta é a pedra que nós vamos colocar hoje nesse altar, né, do Senhor na nossa vida. O jejum ele vem de consagração, oração e focado no espiritual, né? Focado no espírito. Muitas vezes a gente decidimos fazer um jejum, mas a gente não foca leitura bíblica, dedicação em oração, né, que nós chamamos de consagração. Então, quando isso é negligenciado, não é um jejum espiritual. Pode ser um jejum normal para dieta ou para fazer exames de sangue, né, de rotina. Mas se não houver a consagração, ele se torna um jejum apenas mesmo para saúde, né? No sentido de saúde. Então aqui nós temos que perceber a importância do jejum, que é através da consagração,
que é oração, louvores, meditação da Bíblia, ouvir bons pregadores. Isso faz parte da consagração. Eu tenho um propósito comigo, meu mesmo assim, prefiro fazer um período de algumas horas dedicado somente à consagração, né? Digamos até 10, 11 horas, 9, 10, 11 horas, dedicado ali no meu íntimo com Deus, a sós, lendo, orando, lendo a Bíblia, orando, ouvindo pregação, do que fazer um jejum prolongado, mas que eu esteja em outros lugares que nada tem a ver com as coisas de Deus, tratando de assuntos que nada tem a ver com as coisas de Deus. Então aqui nós temos o propósito do jejum, né? Buscar por Deus e humildade, que é isso que nós acabamos de ler aqui em Isaías 58, os versos 6 e 7. Nos versículos anterior a este, que antecede a este, os povos de Israel, né, eles jejuavam, mas somente de aparência. Tudo aquilo que não era para fazer, eles faziam. Não guardavam o sábado lá para Israel, não faziam bem aos pobres, não socorriam as viúvas, faziam mais jejum para rixas, para debater, para outras coisas que não edificavam. E Deus proibiu, usou o profeta para repreender essa forma de jejum que eles estavam fazendo, que não estava agradando a Deus, mas estava agradando a si próprio, somente para mostrar. Então, jejum, ele traz a humildade, né? Sermos humildes, nos mostra mais humilde. E jejum também não é barganha. Quando eu vou jejuar tantos dias, ou para Deus fazer isso, se eu fazer isso, se eu jejuar, Deus vai fazer aquilo. Não, Deus não trabalha com barganha. Deus trabalha com a sinceridade do nosso coração, a motivação correta. Quando nós motivamos corretamente o jejum, Deus trabalha no nosso coração. Deus vai respondendo aquilo que nós estamos pedindo, porque a nossa carne está sendo mortificada. Quando nós mortificamos a carne, nós temos mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Então este é o propósito do jejum. Né? E nós vimos aqui também a dependência de Deus, né? Quando nós praticamos o jejum, nós estamos dizendo que nós não só dependemos dos alimentos, das coisas que satisfazem o nosso corpo, mas sim também nós somos dependentes, estamos dizendo que somos dependentes de Deus. Então a forma do jejum também ela traz a dependência de Deus sobre a nossa vida. E nós temos aqui também o arrependimento e a consagração. Um tempo para poder nos concentrar, né, no propósito de Deus sobre a nossa vida. Quando nós nos arrependemos, nós também temos mais um foco naquilo que Deus quer
para a nossa vida e nos realinhar ao plano de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos realinhando o propósito de Deus sobre a nossa vida. Né? Às vezes a gente está fora do propósito de Deus por não disciplinar o nosso corpo, não mortificar a nossa carne. E aí nós vemos o caso de Joel, né? O profeta Joel, quando convidou a nação a proclamar um jejum para o arrependimento, para estar dentro do propósito de Deus, quando falou para os sacerdotes para chorarem diante do Senhor, proclamar o dia de jejum, crianças, uma nação estava sendo convocada ao arrependimento. E também nós temos o jejum como uma direção. Né? Quando nós, uma súplica e uma direção, quando nós jejuamos, o Senhor nos dá uma direção para fazermos aquilo, uma decisão importante para fazer aquilo que é correto. Nós vemos o caso de Atos, capítulo 13, né? E os versículos 2 e o versículo 3. Quando os discípulos que estavam na igreja de Antioquia, eles estavam orando e jejuando, quando disse o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo orientou aquele discípulo e eles então disse, o Espírito Santo disse, apartai Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Né? Então os discípulos oraram e jejuaram e puseram a mão em Saulo e Barnabé e o despediram, ou seja, o enviaram. Então foi uma decisão de escolher alguém para a obra de Deus através da oração e através do jejum. Né? Então, palavra, oração e jejum. Né? E isso que a igreja de Antioquia, os líderes de Antioquia estavam fazendo para tomar uma decisão importante de escolher Saulo e Barnabé para a obra de Deus, comissionada a obra de Deus. Então nós vemos isso daí. E também nós temos o jejum para fortalecer a nossa fé nos combates de guerra espirituais. Que nós vemos o caso daquele menino que o pai levou ele ao discípulo e os discípulos não puderam expulsar aquele espírito que estava atormentando aquela criança. E aí então levaram a Jesus e Jesus foi lá e repreendeu o espírito e falou para os discípulos e eles perguntaram por que não conseguiram expulsar. Então Jesus falou que há uma casta, há um grupo, há uma hierarquia de espírito ou demônios que só sai por oração e jejum. Mas não era o demônio que estava, o espírito que estava atormentando aquela criança, mas era, de certo modo, a incredulidade, a falta de fé, né, do discípulo. Havia uma casta de espírito que estava agindo contra a fé daquele discípulo ao qual não puderam expulsar aquela entidade, né, aquele espírito, melhor assim falando. Então, que nós possamos estar firme na palavra de Deus, colocando
o jejum em prática da maneira que que o nosso corpo não venha a adoecer, até porque Deus não quer que a gente esteja doente por meio do jejum, né? Existem pessoas que consagram e depois, a longo prazo, vão adquirir enfermidade no estômago, como gastrite, úlcera, e não é isso que Deus quer. É como a oração. Muitas vezes a gente faz um propósito de oração, este ano de 2026 eu vou orar 1 hora por dia. Aí ora o primeiro dia, 2 dias, aí de joelhos. Aí o joelho fica dolorido, aí já não ora mais. Então, começa devagarinho, né? Hoje, essa semana, eu vou tirar um dia para, digamos, começar com 3 horas de jejum. Aí o corpo acostumou, vai aumentando. E assim sucessivamente até fazer 6 horas, 12 horas, ou 24 horas, assim, conforme o corpo vai se adaptando, vai se ajustando. Então, no demais, irmãos, é isto. Hoje nós colocamos a quarta pedra simbólica, né, figurada, para falarmos sobre a restauração do altar do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos neste momento por mais um dia, Senhor, na tua presença. E aqui, Pai amado, nós estamos colocando a quarta pedra. Quando este altar, Senhor, estiver restaurado, o Senhor vai fazer milagre. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai agir, Pai querido, na vida dos teus filhos. Deus poderoso e Deus amado, nós pedimos, Senhor, neste momento, que a tua palavra seja via de regra sobre a nossa vida. Deus poderoso, nos ensina cada dia mais. No nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém.